Derrama sobre nós teu Espírito, como em casa do centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós teu Espírito, dois em muitas conexões, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós teu Espírito, e nós desnós e da tua proteção. Ao gratidão sem amor unido, para obter a prometida unção. Ao gratidão sem amor unido, para obter a prometida unção. Desperta Jesus Cristo em homem, como em profundo sono do jardim, como operar nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operar nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Maravilha, né? Hoje será cantar, andas tomar a frente, deixa o tempestade, canta canções em triste, canta no sol da luz, o mal assim resiste, canta pra Jesus, canta com vitor crente, alegre o coração, louva ao Deus clemente, com feliz canção. Jesus está mundo, sem turbação e dor, canta o amor profundo do teu Salvador, canta convicto crente, Deus teu socorro é. Guarda com a mão potente, sempre viveres fé. Cristo se te levanta, como medrosa está, se confiando canta, seu amor terá. Amém? Meus amados irmãos, nesta noite, mais uma vez, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje nós iremos repor a lição de número 9, né? Louvado seja Deus, 4 de março de 2025. Eu estou atualizando o que está vendo, tá? O assunto da nossa lição de hoje: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O texto abre junto, toda a igreja junto, podemos fazer. Quem trouxe a revista, né? Acompanhe. Quem não trouxe, está em 2 Coríntios, capítulo número 3, versículo 17. Quem tiver a revista pode acompanhar pela Bíblia. Louvado seja Deus.
Somente o textual nós iremos ler logo após. Gostaria de fazer também a leitura bíblica em classe, ou deixar para a preletura, né? Amém? Nós iremos fazer somente o textual e a verdade prática nesta noite, e assim passar para quem é de direito. Textual da nossa lição, textual. Ora, Ele é o Senhor, é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. A verdade prática nos diz assim: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Amém? Aqui nós devemos, é necessário primeiramente conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para poder defendê-la. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós iremos aprender a respeito desse tema maravilhoso: quem é o Espírito Santo? Oramos mais uma vez. Amado Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor da glória, por este momento tão precioso de estar diante da tua santa palavra, Senhor. Ó meu Deus amado, vem abrir nesta noite o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso pensamento, meu Pai amado, que seja voltado a Ti nesta noite, Pai. Senhor, abençoe, meu Pai amado, tua filha que irá, meu Pai querido, trazer a mensagem, meu Pai amado, do céu aos nossos corações, meu Pai querido. Senhor, revela, meu Pai amado, o oculto escondido nesta noite. Fica conosco nesta noite, Pai. Eu entrego tudo sob os teus cuidados, em nome do teu Filho Jesus. Amém? Passei aqui para a professora estará trazendo a mensagem. Sejam bem-vindos. Nós estamos continuando uma série de estudos e lições muito importantes nesse trimestre, nona lição. Nós já estamos na semana da 10ª lição, mas nós vamos estudar hoje a nona, que nós não tivemos no domingo passado. E a lição de hoje é muito importante, quem é o Espírito Santo. E nós vamos ter como base, para os irmãos que estão sem a revista da Escola Bíblica, os nossos estudantes, você pode deixar sua Bíblia aberta em João, Evangelho de João, capítulo 14 e também no capítulo 16. E durante o nosso estudo nós vamos fazer algumas observações sobre a atuação do Espírito Santo na Antiga Aliança, no Velho Testamento e no Novo. E aí, na medida que a gente for solicitando, os irmãos se disponibilizam a estar lendo, porque a nossa lição desse trimestre, o nosso comentarista, o pastor Ezequias, ele faz um comentário durante o trimestre sobre os ataques que nós estamos sofrendo, a Igreja de Cristo, e a Igreja de Cristo ela tem que estar preparada para fazer a defesa da fé, o que nós cremos. O nome do Senhor precisa ser exaltado na igreja contemporânea, e a nossa crença, a doutrina que nós aprendemos, a palavra de Deus, ela precisa ser fortalecida pelos seus servos, pelos seus seguidores, e é por isso que nós temos que aprender. Nas aulas anteriores nós estudamos sobre Cristo, a doutrina, a respeito de quem é Jesus, aula 7, aula 8ª, agora nós estamos na aula 9ª, e essa é uma pergunta: quem é o Espírito Santo? Nós vemos durante toda a Bíblia o Espírito Santo se manifestando como elementos da natureza, como fogo, como vento, como pomba, como outros símbolos, mas verdadeiramente quem é o Espírito Santo é a lição de hoje. E nós já vamos, o irmão já leu o texto áureo e a verdade prática. Vamos para João 14, porque é Jesus que está dando as últimas instruções antes dele voltar para a glória. Ele estava preparando o seu corpo de obreiros, ou os seus discípulos, que iriam continuar o ministério que ele iniciou a partir de então. E ele dá essas orientações para fortalecer, para direcionar, para esclarecer, para trazer ânimo
e eles não se sentirem desamparados, é Jesus que diz essas palavras. Podemos ler? Eu vou lendo e vamos alternando, né? Eu vou ler. Na verdade, eu queria começar a ler a partir do 15. Você pode soltar o 15 na tela? Aqui diz que é a partir do 16. Mas vamos lá em João, capítulo 14, a partir do verso... Aí na revista está 16, mas vamos pegar do 15, fica melhor. Porque fala sobre o amor. Certo? Podemos, né? E aí, você continua no 16. A igreja continua no 16. Eu vou começar do 15. Diz assim: Jesus falando para eles: se me amais, guardai os meus mandamentos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, é aqui o 26? 19. Espera aí só um pouquinho aqui. É o 26, né? Agora vai para o 26, né? Não, chegou 18, falta 19. É porque aqui está, na nossa lição está, ele pulou alguns. Exatamente, é o 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, é o 26, tá, irmãos? Em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16 agora, verso 7. Todavia, que vos convém que eu vá, vamos juntos, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, é o 9. Vamos no 10. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, porque tem o da mentira, sublinhei, é Jesus falando, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em verdade, em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber o que é dele e vos há de anunciar. Irmãos, é Jesus falando. Toda a Bíblia inspirada é muito importante, nós amamos a palavra de Deus, mas quando é o Senhor Jesus dando orientações, nós precisamos ficar atentos ao que nós lemos. E quem é o Espírito Santo? É o tema da nossa lição. E nós estudamos a Trindade há poucos dias, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo para que a humanidade pudesse voltar a ter comunhão perdida lá no Éden. Então nós explicamos a respeito disso nas lições passadas, mas hoje, especificamente essa lição, ela fala do Espírito Santo atuando durante todo o processo, desde o primeiro verso lá em Gênesis até o último lá em Apocalipse. E se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui, amém? Amém. Porque quem nos convenceu, quem nos orientou a respeito da palavra foi o Espírito Santo. E hoje essa lição é muito importante, porque para nós entendermos de uma forma assim, mais didática, o Pai, ele cria e projeta. O Filho, Jesus, vem e executa. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando, glorificando o Filho, vai dar assistência aos seus servos. E nós estamos aqui para entender essa palavra, a atuação do Espírito Santo, porque nós estamos vivendo num tempo de muita apostasia, distanciamento da fé,
muitas dúvidas, muito espírito do engano, mas em contrapartida, aqueles que estão sendo esclarecidos, orientados, sendo despertados pela palavra, estão sendo avivados por meio da atuação do Espírito Santo, porque os profetas profetizaram que isso iria acontecer, tanto os que estão dormindo quanto os que estão acordados para esse tempo que nós estamos vivendo, porque o Espírito Santo ele continua atuando na igreja. E aí, nossa lição está dividida em 3 partes, e o nosso escritor, ele sempre faz isso, o nosso comentarista. A primeira parte vai dizer a respeito do mostrar o Espírito Santo como consolador. A segunda parte é relacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo durante todo o tempo. Identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam. Mas o texto que nós acabamos de ler é o Senhor Jesus dizendo que ele ia rogar ao Pai, porque ele estaria voltando para o Pai. Os discípulos estavam tristes e eles precisavam estar fortalecidos, eles precisavam ter autoridade, porque eles estariam sendo perseguidos assim que o Senhor Jesus voltasse. E Jesus estava dando as últimas instruções, porque depois da ressurreição ele ficou 40 dias. E nesses 40 dias ele fez todo um lembrete novamente com os discípulos. Ele relembrou aquilo que ele já tinha ensinado aos discípulos e orientou os discípulos que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco, ele estará convosco. Jesus ia fisicamente voltar para o Pai, mas o Espírito Santo ia dar para eles poder, autoridade, ousadia, iria ensinar coisas a eles que eles iriam precisar, porque o Senhor disse que eles depois teriam que sair de Jerusalém, descer por toda a Judéia, Samaria e ultrapassar as fronteiras. Eles precisariam estar capacitados, qualificados e habilitados para poder fazer o ID do Senhor Jesus e replicar os ensinamentos que Jesus deu para eles. E eles, como apóstolos, não poderiam estar se sentindo tristes, desmotivados, enfraquecidos, abatidos, porque o que eles iriam enfrentar era muita perseguição, prisões, violência, fúria, e eles teriam que estar preparados. E é por isso que o Senhor Jesus vai orientando a eles que esse Espírito, no verso 26, ele também é consolador. Ele é o Espírito que consola. Ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Então nós aqui já estamos vendo que o Espírito Santo, ele é professor. Ele ensina e ele faz lembrar. Jesus disse assim: vocês vão se lembrar, porque o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Nós devemos lembrar que o Senhor Jesus fez uma conferência com eles no Sermão do Monte. Lembra Mateus capítulo 5, 6, os 7. Jesus foi ensinando e dizendo para eles: vocês não vão esquecer, porque o Espírito que eu enviar, que o Pai enviar, estará convosco para vos fazer lembrar. Para além de fazer lembrar, a eficiência do Espírito Santo iria dar um poder extraordinário para que eles conseguissem caminhar. E a igreja que Jesus estava preparando os discípulos para começar ali, ela teria que ter poder. Poder e autoridade. Porque uma igreja sem poder e autoridade é um clube. Ela não é a igreja. A igreja, ela precisa ter poder e autoridade. No tempo que nós estamos vivendo, em todos os séculos, né, os milênios que já se passaram, a igreja, ela nunca perdeu a sua posição de autoridade dada pelo Espírito Santo. É a única instituição saudável, sadia, santa e viva na terra, porque o mundo, o próprio texto diz aqui que o mundo, ele está no pecado, ele está no maligno, ele não conhece e ele vai de mal a pior, não vai melhorar. O mundo como está, o sistema global, o sistema mundial. Mas a igreja, ela só vai melhorando, ela só vai crescendo, se fortalecendo, se santificando, se limpando, se adornando, porque ela vai encontrar com o noivo. Ela vai ser tirada da terra. Mas antes de ser tirada da terra,
ela é uma potência para transformar o ambiente onde ela está. E quando o Senhor Jesus não vem nos buscar, nós temos uma tarefa. E essa tarefa, ela só é realizada por causa do ajudador, do consolador, aquele que instrui, aquele que orienta, é o Espírito Santo da verdade. A verdade prática diz assim que conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Queridos, nós precisamos saber, buscar o discernimento do próprio Senhor Deus, porque tem espíritos enganadores no meio do povo de Deus, se manifestando travestido, parece que é, mas é o espírito do engano, e ele está enganando mesmo, com movimentos, com ações, com atitudes, com mensagens, com louvores, com palestras. Parece que é, mas Jesus disse aqui, ó, o Espírito da verdade. Foi Jesus que falou. Se ele disse que tem, é o Espírito da verdade que está conosco, é porque o da mentira já estava atuando. Amém, irmãos? E o Espírito Santo, ele não deixa dúvida. Porque quando você vê alguma coisa e você tem vida de comunhão com Deus, você tem vida de entrega, você lê a palavra, você faz seu devocional, você está ali disposto a obedecer, e você sente uma estranheza, o Espírito que está sendo manifestado naquele espaço, naquele ambiente, naquele movimento, não está se comunicando, e você pode saber que tem uma coisa errada ali, porque o Espírito de Deus não deixa engano na nossa vida. Mas as pessoas estão querendo se afastar da palavra, que é a viva, da oração, que é a viva, e da comunhão, que é a viva, e elas perdem discernimento porque não querem estudar a palavra. Isso está acontecendo muito, e é por isso que o foco do nosso trimestre é estudar a palavra para fazer a defesa da fé. Porque se nós não conhecemos a palavra, como nós vamos defender aquilo que nós não conhecemos? Nós não temos o conteúdo, nós não temos a revelação divina, nós lemos e não entendemos, nós não temos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, nós vamos ser só leitores. E a hora que nós formos confrontados pelo mundo, porque o inimigo usa pessoas que conhecem a palavra, mas não querem viver a palavra, para nos confrontar no que nós cremos, no credo. Credo é o que nós cremos na palavra de Deus. Então nós temos que ter a palavra, porque Jesus disse assim: vocês vão se lembrar. O Espírito Santo vai vos fazer lembrar, e vai nos orientar, e vai direcionar, e vai vos guiar na verdade, na palavra que eu ensino para vocês. Amém? Amém. Vamos seguindo aqui então. Então, eu comecei do verso 15, porque Jesus disse assim, aqui no comentário da lição, é a partir do 16. Mas no verso 15 começa tudo. Se vocês me amam, Jesus disse no verso 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, a base é estudar as Escrituras, porque nós amamos, não é uma imposição de um segmento, de uma denominação, é uma necessidade. Porque quando nós nos debruçamos para estudar a palavra, nós estamos nos alimentando. Porque nós sofremos um bombardeio de informações, é muita informação, é muitas situações, mas se nós estivermos alimentando da palavra, que é o mandamento, Jesus disse para se alimentar dele e da palavra dele, nós vamos estar estruturados, entendendo os ensinos de Jesus, porque nós o amamos. E o Espírito Santo, quando sabe, ele atua, ele sabe que nós o amamos, a revelação divina vai se abrindo. Mas quando nós não amamos, nós somos especuladores da fé, fazemos aquelas perguntas, a Bíblia responde tudo, a Bíblia explica, ela é autoexplicativa. Mas quando nós queremos saber mais, e aquele espírito do racionalismo, do humanismo, está entranhado, queremos respostas, que a resposta está na Bíblia, mas nós queremos ir para além, e a revelação se fecha. E aí não tem jeito, não tem sábio instruído pelo Espírito Santo, porque ali é um espírito para confrontar, contender e debater com o Espírito Santo. E é para isso que nós precisamos estar sensíveis à palavra. No verso 16 ele fala assim, que vai enviar, o Pai vai enviar outro Consolador, mas é da mesma essência do Pai. Porque nós já estudamos nas lições passadas que o Pai, o Filho e o Espírito é a mesma essência. Não são três deuses, e nenhum deles está superior ao outro. O Espírito não é submisso ao Filho, e nem o Filho ao Pai, mas em alguns momentos no texto,
há umas referências aonde há essa submissão para nos ensinar, mas os três estão nivelados em poder, em glória e em autoridade. E isso precisa ficar claro para nós, amém, irmãos? Eu estou indo aqui dentro do texto que nós lemos, porque o texto que nós lemos, ele é muito importante. Quando fala que o outro Consolador, o próprio texto aqui no ponto 1, ele usa uma palavra grega chamada allos, outro do mesmo tipo, mesma essência, mesma substância do Filho e do Pai. Então nós precisamos entender isso. E o Espírito Santo é um mistério, nós entendemos pela fé. Então nós cremos assim, e é assim, e o que passa da palavra de Deus é especulação, e não vai fazer bem para a nossa vida, para a nossa vida espiritual, porque tem tantas informações, tantos estudos, tantas pessoas tão qualificadas e habilitadas, mas nós estamos vendo muita gente estudiosa da palavra de Deus, que está contestando a palavra de Deus, querendo alterar, querendo tirar, querendo anular algumas coisas, contestando a Trindade, e tudo que for contra a palavra de Deus, nós precisamos refutar. E é por isso, a capa da nossa lição diz assim, ó, o que está escrito na capa da sua lição? É em defesa da fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, principalmente aquilo que Jesus ensinou aos discípulos. E nós somos discípulos do Mestre, nós precisamos reproduzir. Então, o Espírito Santo, ele ajuda a guardar os mandamentos. O Espírito Santo, ele é o Consolador. Já estou no ponto 1, tá, irmão? E o Espírito Santo faz lembrar as Escrituras. O Espírito Santo ensina, ilumina, e ele faz um trabalho intenso para que nós que estamos ligados no Pai, na palavra, não sejamos manipulados, principalmente os pentecostais, né? Emocionalmente manipulados por movimentos, emoções, aonde o Espírito Santo não está atuando, porque nós não podemos ser analfabetos bíblicos. Nós precisamos sentir pela fé, pelo discernimento que o próprio Espírito dá, para não sermos manipulados, porque nós precisamos ser sensíveis, guardar e obedecer à palavra e entender e reagir da maneira que as Escrituras dizem que nós temos que reagir. Mas nós estamos diante da palavra, que é a lição de escola bíblica, e o papel pedagógico do Espírito Santo é iluminar a vida do crente e guiar o crente no caminho da verdade. Porque tem um outro espírito aí, outros espíritos, outras entidades guiando pessoas que são crentes desatentos, crentes dormentes, sendo levados por ventos de doutrina totalmente errados. Aí nós vamos ver tudo que nós estudamos lá atrás, mais de 80 heresias. Lembra que nós estudamos sobre Ari, lembra o arianismo, estudamos sobre o diácono Atanásio, o africano, que teve que combater o arianismo, o Ari, que era um presbítero, que estava causando vários problemas, ensinando situações que Jesus não ensinou. E tudo que Jesus não ensinou, nós vamos refutar, porque a palavra está aqui, os evangelhos estão aqui. Por exemplo, nós vamos seguindo aqui, e sempre que a gente faz a escola mista, não dá tempo, né, como a escola é separada, mas nós vamos aqui, na introdução que você está com a lição, está dizendo assim, ó, a identidade do Espírito Santo está na sua revista. É revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos atributos divinos e nas suas obras, em funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem o que mesmo, irmãos? Que não é coisa nova. As heresias, elas acontecem, sempre aconteceram desde o início, né, da fundação, do início da igreja primitiva ali, certo? Sobre a terceira pessoa da Trindade. E aí, no ponto 1 diz que o outro Consolador, que é o Espírito Santo, Jesus subiu fisicamente, mas espiritualmente, vou citar um exemplo aqui mais claro assim, para nós entendermos. Lembra do Evangelho de Lucas? Lucas não foi discípulo que andou com Jesus,
Mas Lucas, ele escreveu de uma maneira tão clara, tão assim como um repórter, um discípulo amado, um médico querido, investigou tudo e escreveu. Ele foi escrevendo, 21. Quando chegou em 21, não parou de escrever. Ele investigou, ele andou, foi atrás dos discípulos, da família de Jesus e escreveu. Lucas foi escrevendo o que Jesus fez, andou no seu ministério. Aí ele dá uma pausa. Quando ele dá uma pausa, ele escreve. Aliás, abre para mim quem puder. Lá em Atos capítulo 1, olha o que ele fala quando ele dá uma pausa e ele continua escrevendo. Porque é Lucas que escreve Atos. Vamos lá em Atos capítulo 1 para você ver o que ele fala. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia porque é escola dominical e a gente está falando sobre a palavra e sobre o Espírito Santo. Lembrei que agora, porque Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas e depois ele escreve para uma pessoa, ele fala de tudo que Jesus, vamos lá, capítulo 1 ele diz assim, Lucas falando, ele escreve Atos, dando sequência, porque no centro da organização bíblica, o Evangelho de João ficou entre Lucas e Atos, mas os dois eram bem juntinhos no início, certo? Olha o que ele diz. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, algumas versões, excelentíssimo Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar. Então, Atos dos Apóstolos, seus 28 capítulos, é a Igreja de Cristo respondendo ao chamado e é o próprio Senhor Jesus em espírito guiando a igreja numa trajetória de fortalecimento e expansão do Evangelho, do reino, saindo de Jerusalém, Samaria, Judéia, atravessando todas as fronteiras. E aí nós vamos lembrar como o Espírito Santo veio naquele dia da festa. Eles estavam ali 10 dias reunidos nas tratativas de como seria a igreja após a subida do mestre. Eles estavam reunidos, ora cantavam, ora oravam e estavam aguardando o que o Senhor falou: ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de uma potência, de um poder que vai dar força, autoridade, vai dar coragem para vocês continuar fazendo, porque eu não vou estar aqui mais, eu vou subir. E eles ficaram. Lembra? Todos os povos que estavam ali, Atos registra povos de várias nações, de várias línguas diferentes, estavam reunidos, era dia de festa. Estrategicamente, o próprio Deus preparou esse momento. Desceu o Espírito Santo, Atos capítulo 2, e potencializou todos eles para fazer a obra, potencializou no ensino da palavra, na diversidade de línguas nacionais, porque eles não sabiam as línguas dos povos da África, os povos de outras partes do Oriente, os povos do continente europeu. Eles eram aqueles que seriam porta-voz da palavra, do ensinamento de Jesus. Para isso eles receberam línguas nacionais. E para além das línguas nacionais, Deus deu um código de comunicação, línguas espirituais que nenhum demônio entende. As línguas espirituais, as línguas estranhas celestes de comunicação desse plano terreno com o eterno. Então eles foram cheios, não só das línguas que nós pentecostais aprendemos desde criança. Eu sou de igreja tradicional, vim do pentecostal na década de 90, mas eles receberam línguas, as línguas que nós falamos, língua dos anjos, e as línguas de todos os povos que estavam dentro de Jerusalém naquele dia. Foi o próprio Deus que preparou isso, para que eles pudessem. Hoje, quando nós queremos ir para outro país em missões, o que nós fazemos? Vamos estudar a língua do país, ver a cultura, ver aonde nós vamos, o jeito de viver, o jeito de comer, como eles falam. Nós temos acesso. Os discípulos não tinham isso. Precisou isso vir do alto, essa potência que Jesus falou que ia mandar. O Pai ia enviar, e enviou, e potencializou. Ele se espalha, e junto com esse poder veio o quê? Perseguição. E a perseguição fez eles saírem dali e correr o mundo pregando a palavra, sendo presos, sendo perseguidos, mortos. Mas lembra, tanto poder, tanta unção, 3.000 almas só em uma mensagem do apóstolo Pedro, certo? Por quê? Porque o Espírito Santo estava
em ação ali. Mas aí eu quero voltar para os irmãos lá em outros textos do Velho Testamento. O Espírito Santo, ele glorifica o Filho glorifica o Pai exalta o Filho, Jesus. Para nós aqui no Ocidente, irmãos, entendermos as coisas sobrenaturais, é um pouco mais, eu penso assim, isso é um comentário meu, né, Bíblia. No Ocidente, nós entendemos com certa dificuldade as coisas sobrenaturais por causa da influência que nós tivemos da cultura filosófica grega e de tantas outras situações no Ocidente. Mas no mundo antigo, no meio do povo de Israel, as coisas sobrenaturais eram recebidas de uma forma mais tranquila. Mas nós temos muito racionalismo, nós queremos entender pela lógica, pela razão. E o apóstolo diz que as coisas espirituais se discernem racionalmente? Não, as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Então o Espírito Santo agindo durante todo Isaías 61, por gentileza, alguém pode ler? Vamos citar aqui, vamos andar aqui na antiga aliança para nós vermos o Espírito Santo agindo lá e agindo aqui, e no decorrer da lição nós vamos entender quem de fato é o Espírito Santo, certo? Nós já sabemos, mas aqui nós vamos aprofundar mais. Irmãos, se quer escola bíblica, os irmãos levantam a mão, a senhora que quiser falar, contribuir, inserir a sua colocação, tá bom? As irmãs, os visitantes, certo? Vamos lá, Isaías 61. Quem achou, pode ler para nós, por favor, por gentileza, de jeito da igreja. Do Senhor Jeová que está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar os cativos a abertura da prisão aos presos. Certo, amém. Obrigado, pastor Gidão. O Espírito do Senhor Jeová. Quem é que está falando isso aí? É quem está falando? Isaías. Isaías estava falando acerca de quem? Acerca do Messias. Certo? Então, quando nós vamos lá, agora vamos em Atos 20 e 28. Quem pode ver para nós ler Atos 20 e 28? Quem achar, já vai lendo para nós. E depois alguém acha 2 Samuel 23, verso 2. E alguém acha Hebreus 3, 7. Olhai, pois, por vós e por todos os rebanhos sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem estava ali, juntamente, dando força para os bispos, os pastores da época? O Espírito Santo. Certo? 2 Samuel 23, 2. Quem pode? 2 Samuel 23, verso 2 e 3. Ah lá, Samuel, o Espírito do Senhor. Então, quando as pessoas dizem que a atuação do Espírito, ela ficou em evidência a partir da festa, porque o Espírito desceu sobre eles, a festa de Pentecostes era outra coisa, certo? Era uma festa, 50 dias, colheitas dos grãos, não tinha nada a ver com o poder que desceu, mas o próprio Deus escolheu aquela data porque a cidade estava cheia, gente de várias nacionalidades, e eles precisavam ver esse poder extraordinário, porque eles levaram essa experiência para as suas terras, para os seus países, e os apóstolos receberam esse poder e foram anunciar Jesus por todas as partes. Pessoas que não falavam as línguas daqueles povos que estavam ali, passaram a falar porque o Espírito concedeu a eles. Por isso que Jesus diz: fica, espera, porque vem. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Quem estava lá e ouviu isso? O inimigo é o espírito do engano, também está o tempo todo tentando enganar a igreja com coisas que não são aqui dentro da palavra, que está inserido na palavra para nós, e fica tão parecido. Eu sempre vou falar que o espírito do engano é muito parecido com a verdade, só consegue discernir se o Espírito Santo estiver nos orientando.
E aí, seguindo aí, no outro Consolador, fala do Paracleto, no 2. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários de língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege. É uma distinção do que seria o Paracleto. Aí tá, essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, ou um auxiliar, ou um ajudador, certo? Tá aí na sua revista. E aí diz assim, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para o que mesmo, igreja? Para ensinar os discípulos e fazer o quê? Está na revista. Fazer lembrar de tudo. Não era lembrado parcialmente. Irmãos, vamos prestar atenção, ó. A nossa mente que foi corrompida pelo pecado, você anota as coisas e depois talvez esquece. Mas olha o que Jesus falou, que o Espírito Santo ia dar uma qualificação para eles, um poder tão extraordinário para eles lembrar de tudo, não é parcialmente. Jesus disse assim, abra a boca, porque a hora que for a hora de vocês falar, o Espírito vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho anunciado. Isso é muito importante. Porque nós, com a nossa limitação humana, por mais que nós estudamos, lemos, decoramos, meditamos, refletimos e temos muito material de apoio, nossa mente não dá conta, é muita informação, nosso registro automático de memória não dá conta. Mas o Espírito Santo, ele nos faz lembrar para usar na hora certa, do jeito certo, na hora adequada, principalmente se for para combater algo errado que vem atrapalhar a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo e está cheio de engano aí tentando atrapalhar o caminhar da noiva do Cordeiro. Parece algo que é santo, parece algo divino, mas não é. É um engano. E aqui a lição está cheia dessas observações para nós. No 3, do 1 diz assim, seu uso no Novo Testamento, o termo Paracleto aparece apenas 5 vezes, lá em João, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Então, irmãos, nós vemos uma coisa: o Pai pode ser adorado, o Filho pode ser adorado, o Espírito Santo pode ser adorado, os três estão na mesma essência. O Espírito Santo, Jesus foi para a glória, fisicamente glorificado, mas ele voltou como o Espírito Santo está dentro. É por isso que o inimigo tem esse problema de ficar rondando o servo de Deus, que carrega dentro dele a presença do Espírito Santo. Irmãos, que presença gloriosa! Ai de nós, se o Espírito Santo de Deus não nos convencesse dos nossos erros, das nossas falhas, do nosso pecado, que nós precisamos urgente do Salvador para voltar no nosso estado original, porque o estado original do homem não era de pecado, não era de corrupção, que é a próxima lição, a carne corrompida. Era um estado perfeito de corpo glorificado, corpo que não ia morrer, não ia adoecer, não ia exalar mau cheiro. Glorificado, o inimigo veio, enganou e precisou todo o processo do Criador, do plano divino que já estava estabelecido por Deus através do céu, enviar Jesus. Jesus veio, fez o seu trabalho, ensinou, voltou para a glória, mas não nos deixou desamparados. Nós temos a presença do Espírito Santo para fazer aquilo. Onde você vai, Jesus vai com você, o Pai vai com você, o Espírito está com você. Nós precisamos ter essa convicção. Nós não podemos ser combatidos por tantas ideologias, por tantas coisas que estão atraindo a atenção. Por exemplo, hoje, algumas pessoas não estão viajando, mas algumas pessoas estão seduzidas pelo controle e pela Netflix. Não posso ir no culto porque eu preciso ver uma série, que eu preciso ver a próxima. E aí, irmãos, nós perdemos os momentos preciosos, porque a palavra de Deus diz que preciosas são as horas na presença de Jesus. Essa comunhão não tem nada igual. Ela é preciosa e ela é prazerosa, ela é instrutiva e ela, não, por que não dizer deliciosa?
Nada substitui a comunhão do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo. E quando nós estudamos a palavra de Deus, ela vai entrando. E é pelo ouvir da palavra, por ler, por meditar, pensar na palavra, fazer o seu devocional. Por isso que eu falo lá no grupo das irmãs sempre, do devocional, irmãs, nós precisamos, assim como nós nos alimentamos fisicamente, a palavra de Deus é todo dia. Não é só no domingo, na terça e na quinta, é todo dia. É todo dia esse alimento, porque isso faz tão bem para a nossa vida, faz tão bem para nós. E aí, nós vamos ver o seguinte: por que não há salvação sem o Espírito Santo? Vamos lá na revista mesmo, lá no verso 8 do capítulo 16, que está dizendo assim, volta um pouquinho na sua revista, no verso 8, está dizendo assim, ó, tá, abriu aí na sua revista, verso 8, capítulo 16, diz assim: e quando ele vier, ele tem o Espírito Santo, convencerá o mundo, as pessoas, vai convencer de quê? Do pecado, vai convencer de que mais? Da justiça e do juízo. Aí o próprio Senhor Jesus vem explicando. No 9 ele diz assim: do pecado, porque não creem em mim. Os profetas vieram, o povo de Israel não quis. Jesus veio, também não quis. O Espírito Santo veio para aqueles que receberam Jesus. Mas o povo de Israel ainda terá uma chance ainda de ver o Messias glorioso juntamente com a igreja. Aí vão se render, vão chorar, mas isso é lá no tempo escatológico do período tribulacional. Aí a gente tem que ver. Aqueles que estão fora da presença do Senhor, da igreja de Cristo, precisa voltar, se arrepender e voltar, porque é o Espírito Santo que está chamando, vem. Porque a tribulação que nós estudamos no Bíblia é para o povo de Israel, que não quis da primeira vez, mataram os profetas, depois mataram os apóstolos, mataram Jesus, e o Espírito Santo veio. Alguns judeus messiânicos aceitaram, outros não aceitaram, então vão ter que cair na tribulação. Mas a igreja de Cristo, ela não precisa passar por esse tormento todo, se ela estiver firmada nessa palavra de esclarecimento. Quem dá é o Espírito Santo de Deus. No 10 diz assim, ó: da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo, porque já quem é que está governando? O príncipe deste mundo está julgado. Mas enquanto ele não vai para o lago, inaugurar o lago de fogo, ele vai fazer uma desordem, e ele já está fazendo, né? Nós estamos vendo aí. Mas a igreja de Cristo, em contrapartida, ela está se fortalecendo, acordando, estudando, se mantendo de pé por causa do Espírito Santo da palavra. O próprio Senhor Jesus disse que não deixaria nenhum de nós tristes nem órfãos. Todos os dias nós estaríamos sendo alimentados pela palavra. Amém? Amém. Irmãos, comentários. Quem está falando? Pensei que alguém lá atrás estava falando, o irmão quer falar, os pastores, obreiros, as irmãs, a respeito desse ponto. Vamos para o próximo? Seguindo para o próximo, então nós entendemos aqui nesse primeiro que o papel do Espírito Santo é te levar a Jesus. Você vai entender quem é Jesus, vai entender o seu estado de pecado, porque o Espírito Santo é que te convence do pecado, e nós não convencemos ninguém, nós pregamos a palavra, nós somos convocados, comissionados a pregar a palavra, a falar do amor de Deus, a falar das boas obras. Agora, quem convence é o Espírito Santo. Nós não convencemos as pessoas nos olham, nos lê pelo nosso testemunho, pelo jeito que nós temos, pelo Espírito Santo que habita em nós, e talvez você pode estar pregando em silêncio, está sendo lido em silêncio, por causa do seu bom testemunho. Mas e se for o contrário? Nós temos que pensar nisso aqui também, né? E aí, o Espírito Santo, o papel é levar até Jesus e guiar em toda a verdade, certo? Então, nós vamos continuar aqui no 2, a deidade, tributos e obras. Sua deidade, a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, de maneira que os nomes
Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada. Tanto na Antiga Aliança como no Novo Testamento, isso acontece. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, Sansão. No entanto, na sequência, lemos que depois de ter traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se havia retirado dele. Assim, tanto o Espírito de Javé, e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio. Então, quem é o Espírito Santo? Está respondido aí? O tema da lição? Quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. Certo, irmãos? Então é muito sério as brincadeirinhas com as coisas celestes, as coisas eternas, as coisas santas, as coisas sagradas. Queridos, nós somos separados por Deus. Nós não podemos misturar o profano com o santo, nem piadinha, nem brincadeira, nem nada. A palavra de Deus, ela é santa, ela é viva e ela faz o que tem que fazer. E nós somos instrumentos de Deus para propagar essa palavra. E isso aqui é muito sério. Esse tipo de linguagem, continua a leitura no ponto 2. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17:7 com Hebreus 3:7. Alguém pode ler? Alguém pode ler Êxodo 17:7 e alguém lê Hebreus 3:7-9? Por gentileza. Lê Êxodo 17:7, como está aqui na referência da lição, por gentileza. E chamou aquele lugar Massá, e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: esta é o Senhor no meio de nós. Eu não. Eles questionaram se o Senhor estava no meio deles. Questionar as coisas santas. Agora, alguém lê Hebreus 3, do 7 ao 9, por gentileza. Obrigado, Maura. Está dizendo assim, portanto, volta aí na tela, portanto, como diz quem? O Espírito Santo, lá em Hebreus: se ouvires hoje a voz, não endureçais, como lá atrás os pais fizeram. Eles provocaram a Deus, por isso nós lemos o primeiro, provocaram a Deus e pereceram. Quantas coisas ruins aconteceram por causa de não prestar atenção? Vocês lembram como o povo foi guardado, foi guiado, protegido com nuvem, guardado e aquecido com fogo, alimentado com todos os sais minerais, proteínas, vitaminas, tudo tinha naquele maná, e eles reclamaram de tudo, reclamaram de tudo, arranjaram problemas. Moisés vai para a tenda e eles não querem saber de nada. Todo dia via Moisés passando e indo para a tenda. E eles ficavam de longe, eles não queriam assunto, eles queriam só desfrutar. Irmão, nós estamos no tempo das pessoas não querer comunhão, querer contato com a palavra, com o Espírito Santo, com o Espírito da verdade, que é só participar das coisas, mas não quer se envolver com as coisas de Deus. Isso é muito grave, isso é muito sério. Nós temos que saber que todos os nossos atos, as nossas ações estão registradas e nós vamos prestar conta de todas elas, que tipo de trabalho nós temos feito, já que nós fomos condicionados. Assim que entregamos a nossa vida ao Salvador, o Espírito Santo habita em nós. Quando nós recebemos um revestimento, é algo a mais para fazer algo mais ainda para a obra do Senhor. Mas o Espírito Santo fica, vem, volta, vai, sai, passeia, vem no dia do congresso, some, desaparece. Que isso? Fica parecendo que o Espírito Santo está no dia do congresso, o povo vira, planta bananeira, sobe na parede igual a aranha, quebra banco e sai embora todo cheio de amatoma, e no outro dia não tem nada. Isso, olha, irmãos, isso é muito sério.
O Espírito Santo é algo que está dentro do servo de Deus. Ele orienta, ele direciona, ele te emociona sim, ele te faz chorar, ele te faz sorrir, ele fala no teu coração, ele te dá discernimento, ele te manda fazer algo, ele te diz para não fazer também, mas ele não é essa brincadeira, essa bagunça que virou por aí afora, não. Porque tem gente que acha assim, vamos lá, porque é só no... O que é isso? Que é só no congresso? As manifestações. A manifestação do Espírito Santo na nossa vida é todo dia, toda hora, porque ele não fica o tempo todo saindo e entrando. No que é isso? Nós não somos meninos, nós não somos analfabetos na palavra de Deus. Essa igreja que é uma igreja bíblica, é uma igreja instruída, é uma igreja que tem palavra, é uma igreja que tem escola bíblica, é uma igreja que tem estudo toda terça-feira e é uma igreja instruída na palavra de Deus. Nós não podemos ser assim. Tem um movimento aqui contra lá, tem um movimento, e nós não somos contra nada disso. Eu só estou falando das meninices que está vendo no meio do corpo de Cristo, porque não consulta a palavra, não consulta o Espírito Santo, estão indo com as sondas e ventos de doutrinas. A própria palavra diz que no tempo que nós vivemos, se levantariam mestres e doutores para falar aquilo que o coração egolado queria ouvir. Agora a igreja do Senhor, ela é santa, ela é pura, e é essa que o Senhor vai tirar da terra. De várias denominações, o Senhor vai puxar o que é dele, que está adornada, está limpa, está lavada, está santificada, e ele vai levar. Enquanto ele não leva, nós estamos aqui na palavra dele, consultando para ver o que o Espírito Santo tem que consertar na nossa vida. Nós precisamos o tempo todo ser consertados, direcionados. Também o Espírito Santo nos conforta e nos consola, que tem situações que estão para além das nossas habilidades e competência para resolver. Mas ele diz: fica quietinha, só ora, só chora, só vigia, porque eu vou resolver, eu vou entrar nessa peleja. Não é assim? Glória a Deus por isso. E aqui, nesse texto aqui, está claro para nós que o Espírito Santo atuou no Velho Testamento do jeito que o Pai quis atuar. Lá no Velho Testamento nós já estudamos muito sobre isso, sobre as manifestações até teofânicas do nosso Senhor lá no período de Abraão. Nós já estudamos essas lições, mas aqui hoje o foco é o agir do Espírito Santo, a assistência dele. Ele nos assiste, ele nos conforta, ele nos consola. Então a igreja de Cristo hoje, ela precisa ficar assim: não se atemorize, não fique com temor no coração. Mas nós estamos vivendo um tempo que os blocos estão se formando, a geopolítica está essa confusão toda, nós não sabemos o que vai acontecer, Você está guardado pela mão do Senhor, você faz parte da igreja de Cristo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também. Não é isso que Jesus falou? Na casa há muitas, e essas moradas é para todos aqueles que estão na palavra, estão aguardando, obedecendo, vivendo a palavra e sentindo que é carente da presença do Espírito Santo o tempo todo. Não é só no culto de festa, de congresso, de palestra, é todo o tempo. É aquele coração que sente que necessita e que precisa. Isso chama-se avivamento. Coração avivado é coração que precisa. Quanto mais ora, mais quer orar. Quanto mais lê, mais quer ler. Quanto mais entende da palavra, mais quer o discernimento do Senhor. E a igreja de hoje, ela precisa acordar. Tem aqueles que estão acordados, mas tem a igrejinha de pijaminha, que está, ora acorda, ora vai buscar no outro lugar porque eu estou fraco. Nós precisamos, o Espírito Santo quer nos acordar. Agora, os atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é onipotente? Romanos 15, 19, E as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito Santo fonte de poder e milagres. O Espírito Santo tem também todo o poder. Ele é onipotente. Continuando, a onipresença é um atributo incomunicável de Deus presente no Espírito Santo. Aqui diz na terceira pessoa da Trindade, que mostra ele ser onipresente. Ele
Ele conhece todas as coisas e conhece até as profundezas, ou glória, as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Conhece o coração seu, o coração meu, nossos corações, e Ele sonda corações. Então Ele sabe de tudo. Por isso que quando você não consegue orar, a Bíblia fala que o Espírito Santo ora por você. E ora de que maneira? Você não está falando nenhuma palavra, você está num estado que você não consegue nem pronunciar, você está naquele estado terrível de não conseguir verbalizar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. O diabo não precisa escutar. O Espírito Santo faz uma comunicação direta de um plano, uma dimensão terrena, e entra com a sua situação, oh glória, direto lá na dimensão celeste. E inimigo nenhum demônio, nenhuma entidade, nada sabe o que acontece nessa comunicação espiritual, porque o Espírito Santo, ele te assiste. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos assiste. E não tem hora, não sei vocês, mas todo ser humano, eu penso que uma hora passa por um momento que ele bota o joelho no chão para orar, não sai palavra. Porque o problema é tão gritante, o coração está apertado, a garganta fecha, está num nó, você não consegue verbalizar o sentimento, porque a alma está deprimida, o coração está triste, a dor é muita e não consegue. Mas a Bíblia diz que nós não estaríamos sós. Jesus falou aqui no texto que nós temos: eu enviarei um Consolador, e esse Consolador também nos assiste junto ao Pai, e Ele ora por nós com palavras inexprimíveis que o mundo espiritual da maldade não compreende, então também não interfere. Se não sabe o que está falando, também não se mete o dedo dele para atrapalhar a nossa bênção. Amém? Desculpa a expressão, tá? Alguém quer comunicar alguma coisa a respeito? Contribuir sobre os atributos da divindade do Espírito Santo? Porque agora nós vamos para o 3:2, que é as obras, certo? Irmãos, pode falar, isso aqui é uma aula. Alguém? Se deixar, eu vou embora aqui do tempo, porque eu fico lá pressionada pelo relógio, né? Suas obras, são inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, dá a vida eterna, guia seu povo, olha que maravilha, é o Senhor da igreja, oh aleluia, é santificador dos fiéis. Que mais? O Espírito habita nos crentes. O Espírito Santo habita nos crentes, é o autor do novo nascimento. Então a pessoa só se entrega verdadeiramente a Jesus porque ela é convencida pelo Espírito Santo, que convence o homem que ele precisa de salvação. É o distribuidor dos dons, porque nós temos a diversidade de dons, e a palavra de Deus diz para nós buscarmos a diversidade de dons. Em primeiro lugar, busca o amor, mas nós temos diversidade de dons, e no tempo que nós estamos vivendo, um dos dons que você tem que buscar é o dom de discernimento. É tanta coisa para enganar as pessoas, parecidas com coisas santas, que muitos serão enganados. Até a palavra diz: se não vigiar e ficar firme aqui, até os escolhidos podem cair no engano e no laço do inimigo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é igual a... É igual a... Vocês estão lendo aí comigo? Todo 3:2 aí, terminando. Aqui deixa evidente que o Espírito Santo é Deus, igual... Está dizendo que o Espírito Santo é igual ao Pai. Então, se alguém tinha a pretensão de achar que o Espírito Santo estava em graus de subordinação, porque muitas heresias são plantadas, logo em seguida está aqui, que o Espírito Santo é menor que Jesus, Jesus menor que Deus, Deus é o todo soberano, Deus é, mas não é nada disso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito são a mesma essência. Amém? Como nós entendemos isso? Racionalmente? Não, pela fé, porque Deus assim quis. As heresias antigas e novas. Esse tema aqui sobre os arianistas, nós já estudamos uma outra lição, mas eu acredito que tem alguém aqui que não estava na lição e vai dizer assim: não havia consenso sobre o Espírito Santo naquele primeiro concílio
que foi preciso fazer o primeiro congresso de pastores e líderes do mundo antigo em 325 depois de Cristo, por causa dos problemas que surgiram ali. Eles se reuniram em Nicéia para fazer tratativas para chegar a um acordo, porque o Ário, ele convenceu entre 300 bispos, pastores da época, ele convenceu 20 das ideias dele, e 20 que ele convenceu já era muito para espalhar heresia, não era não? 20 pessoas convencidas por um líder, e esse líder foi eloquente, foi um líder carismático, ele estraga a congregação inteira. Então esse combate aqui foi isso lá já no 4º século. Então a igreja ela nunca ficou livre de ataques externos e ataques internos também. Lembra que a igreja estava no período do Império Romano, que sempre perseguiu, mas também os saduceus, os herodianos, todo mundo perseguia os cristãos, os seguidores de Jesus. Então ela tinha ataque externo, ataque interno, e aqueles que ainda se converteram, porque o povo estava muito preso ao panteão de deuses romanos e deuses gregos. Então o povo estava se achegando ao Senhor e eles começaram a bagunçar a mente com tanto ensinamento errado. Mas aí vem os discípulos dos discípulos, os patrísticos, porque os discípulos já haviam morrido, mas eles antes de morrer eles fizeram outros discípulos que fizeram outros discípulos. São a patrística. Eles vieram combater. Irmão, nós precisamos aprender a falar para combater loucura. Tem muita gente com a Bíblia ensinando loucuras por aí. E isso não é verdade. Nós não vamos brigar com as pessoas, mas a palavra de Deus vai te dar a palavra, o Espírito Santo vai te dar a palavra certa, para você não ser agressivo, não ser desagradável com as pessoas, mas o Espírito Santo vai te dar uma autoridade, a mesma autoridade que deu para Pedro, que deu para Paulo, que deu para Filipe, que deu para as filhas de Filipe, que pregava muito também, deu para os primeiros cristãos. É a mesma autoridade, basta a gente buscar, porque se nós não buscarmos a graça, já nos foi dada, não foi? Agora, e o conhecimento? O conhecimento nós temos que buscar. Vai buscar onde, irmãos? Aqui, na palavra. Porque não adianta. Tá que você cresce num ambiente que a pessoa aprendeu errado, está ensinando errado, ela é até inocente de estar ensinando errado, porque ela aprendeu errado e vai reproduzindo errado. Quanta coisa, por nós não lermos, como os crentes de Bereia não consultavam para ver se estava certo ou não, nós reproduzimos de repente errado por não consultar. Porque aqui é aonde está a verdade. E João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade te liberta de engano, te liberta de ensinamento falso, te liberta de heresias. Lembra como a bagunça do unicismo já passou uma lição? Não, uma hora ele é Deus, uma hora ele é o Filho, uma hora ele é o Espírito, uma hora os dois é um é dois. Eles fizeram uma bagunça na cabeça das pessoas, e aí nós temos uma lista de igreja no Brasil que são unicistas. Como assim? O Pai, o Filho e o Espírito não estavam lá em Gênesis, não estava também em João 1, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Lá em Gênesis, capítulo 1, ele não estava lá, o Pai, o Filho e o Espírito. Como que agora alguém acha que tem que mudar isso aqui e começar a ensinar de forma diferente? O que nós achamos didaticamente, academicamente, não pode influenciar no que a palavra de Deus inspirada, irmãos, isso é muito sério. O que foi inspirado no cânon bíblico, no 66, foi inspirado por Deus. Agora, a interpretação que as pessoas fazem do cânon bíblico pessoal, filosófica, por causa da escola tal ou tal, ou do cátedra tal ou tal, é diferente. Se a interpretação não ferir a santidade de Deus e não for contra o que está, tudo bem. Como nós temos os nossos irmãos calvinistas, luteranistas, nós seguimos mais orientações, porque a Assembleia de Deus arminiana e por aí afora, depois vem John Wesley, depois foi, enfim, nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos o nosso segmento, cremos na manifestação do Espírito, cremos em tudo que a palavra de Deus nos diz, nos orienta pelo Espírito. Mas se nós não ficarmos na palavra, vai começar a surgir vários apêndices de coisas paralelas à Bíblia, e tem muita gente estudiosa, totalmente no mestrado, no doutorado, no pós-doc, estão mudando a cabeça dos servos de Deus, que são humildes. Não, mas ele sabe tanto, ele aprendeu tanto, ele ficou tanto tempo na academia, ele estudou tanto, é ele que está certo. É os irmãos que me ensinaram errado. É muito fácil implantar uma heresia num corpo que não está dentro no discernimento. Por isso que eu falei, o dom do discernimento, irmãos, é algo
precioso, que a primeira doideira, loucura que a pessoa fala, o seu ouvido parece que dá um estalo ali, e vai lá para o coração. Isso está errado. Isso não procede de Deus. O Espírito Santo fala lá no seu intelecto, no seu entendimento. É como se fosse um comichão dentro de você. Isso está errado. Aí você fica clamando o sangue de Jesus. Tem hora que dá vontade de você levantar do lugar e arrancar a pessoa da onde ele está falando, se é no altar, se é onde for. Você fica, o sangue de Jesus tem poder. E se você tiver muita intimidade, você chega no irmão depois e fala, irmão, isso é heresia, para com isso. Se você for íntimo da pessoa, se você não for, vai orar pelo irmão. Porque dá assim, irmãos. Porque a pessoa pega uma mensagem prontinha lá do YouTube. Lá dentro tem muita gente boa no YouTube, mas tem tanta loucura lá dentro, né? No Instagram, no YouTube, não sei mais aonde. Vamos para a Bíblia. É o melhor lugar. O melhor lugar do mundo é estar dentro da palavra de Deus. Certo? É estar ligado no corpo de Cristo que obedece a palavra e prima pela ação e atuação do Espírito Santo. Porque nós precisamos da presença do Espírito Santo, irmãos, constantemente. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós nos entregamos por inteiro. Nós precisamos permitir a ação do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. E nós temos que ter humildade, temos que nos curvar, porque quando também a palavra de Deus diz que um coração altivo, soberbo, ele atrapalha qualquer ação e manifestação do Espírito Santo. Então, a humildade, entender que quanto mais nós aprendemos, mais nós precisamos aprender, porque menos nós sabemos, porque o Senhor Deus, o ser de Deus revelado, na palavra dele, foi aquilo que ele permitiu que nós saibamos. Nós não queremos, nem temos a pretensão de saber além daquilo que Deus permitiu que nós soubéssemos pela revelação das suas escrituras. E toda vez que alguém resolve fazer isso, fica tripudiando, faz uma pergunta, você responde a pergunta com a palavra de Deus. Aí vai, pega outra pergunta e lança em cima daquela pergunta para te levar para a dúvida. E daí a pouco você está duvidando até que a palavra de Deus está certa e a outra pessoa está bagunçando a sua mente. Isso é um espírito de contenda. Não é o espírito de esclarecimento de Deus. E no meio do corpo de Cristo isso acontece, certo, irmãos? Só para atrapalhar a unidade do povo. Seguindo aí, nós já estudamos sobre os alienistas. A área considerava também que o Espírito Santo era como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Olha o que Arius foi. No Arius era o presbítero da igreja. Esse Arius aqui, ele foi um presbítero, líder de uma das igrejas. Ele estava ensinando isso aqui, que o Espírito Santo era manipulado pelo próprio Senhor Jesus. E não é nada disso, a Bíblia diz. Por isso que na outra lição eu falei que aquele diácono africano baixinho chamado Atanásio, ele veio com a palavra de Deus e combateu essa doutrina herética do arianismo. E aí nesse concílio desfez essa confusão, mas precisou ter uma reunião com 300 líderes da igreja daquela região da Ásia Menor, toda aquela região aonde havia sido plantada a igreja. Eles foram para lá para resolver um problema criado por causa de uma interpretação errada acerca da atuação e de quem era o Espírito Santo de Deus. E nós não podemos ter dúvida, quem é o Espírito Santo de Deus? Nós não podemos ter, no tempo que nós temos, porque hoje nós temos muita literatura para nos esclarecer. Naquele tempo, o que nós temos hoje, Bíblia de estudo, Bíblia explicada, Bíblia comentada, tem tanto material para apoio, para estudo, mas naquele tempo era mais difícil, irmãos. Então, as coisas eram mais complicadas para resolver. Mas Deus não perde o controle, porque a igreja é dele, a noiva é dele, e ele disse que era o Espírito Santo que ia direcionar os seus, certo? A hora, irmãos, já deu? E aí, deu? Vamos encerrar, né? Já estamos caminhando para encerrar. Os tropicianos também, eles também diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura, irmãos. Aí eu lembrei daquele grande, né, cientista que tem um canal na TV de arqueologia, muitos gostam, eu também como estudiosa, né, gosto muito de arqueologia, de história, porque é minha área. Eu gosto, mas ele disse que Jesus é um anjo. Eu vi ele falando isso. O Rodrigo Silva, que vocês amam, né? Ele é um arqueólogo excelente na área dele, ele é doutor na área dele. Mas ele ficou garantindo que Jesus é um anjo. Não, Jesus é um anjo, ele é um anjo Gabriel. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Porque às vezes, se você segue
e repete aquilo que a pessoa está dizendo, mas lembra que ele segue a cartilha da Ellen. A Ellen White, que nunca acertou uma profecia. Então, fica ligado, certo, irmãos? Não queremos falar das denominações das pessoas, queremos falar do que a Bíblia diz sobre fugir de heresias ensinadas. Como que a gente foge? Aprendendo a palavra. A gente foge e combate ao mesmo tempo com a palavra e com a orientação do Espírito Santo, amém? Agora, tem outros também, né? Os pneumatomasianos, nome difícil, né? Pneumo vem de alma, né? De espírito, falar mal, falar contra o espírito. 380, isso foi espalhado por um homem chamado Eustáquio de Sebaste, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Qualquer coisa que nega a divindade do Espírito Santo, você pode saber que é um outro espírito, o espírito do inimigo de Deus. É uma outra entidade. Hoje está tendo aí um ecumenismo aí de alguns grupos que se misturaram. Ah, é pentecostal, mas você vai ver o culto. Não é o Espírito Santo. É outro espírito no meio do negócio ali. E a manifestação, e quem já estudou religiões, manifestações, segmentos religiosos que atuam no Brasil e nos continentes, você vai ver que o negócio ali tem uma coisa muito errada. Como que a gente descobre isso? Escutando, irmãos. A palavra pediu o Espírito Santo. Esse negócio aqui não tem Espírito Santo aqui não, tem outro Espírito. Jesus já falou lá, o Espírito da verdade é o Espírito que ele, o Pai, enviar. Agora os outros que estão aí atuando é Espírito de engano. E a gente foge dele, certo? Agora, seguindo aqui, já terminando, eu vou direto aqui no ponto 3, que diz assim: o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do céu. Há uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas, eles dizem que foi Jesus que falou, tá? Eles dizem, mas não foi. São para vós o mensageiro de Alá para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar o mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmed. Eles interpretam essa passagem corânica do Alcorão como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra, né? Essa palavra, e para eles, Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Irmão, Mohammed de Maomé, quando ele apareceu no meio daquele deserto lá, escrevendo um monte de coisa numa caverna, dizendo que era Gabriel que estava falando para ele, 600 anos antes o cristianismo já estava todo potencializado ali na região. 600 anos após o surgimento do cristianismo, ele começa a difundir o Islã por ali afora. Mas eles creem dessa forma. E olha que o Islã ganhou a Europa, está a África em todos os lugares. E se o Brasil não ficar atento, está entrando. Tempo atrás eu estive lá em Foz do Iguaçu, é muita coisa, estão entrando devagar. Mas a igreja de Cristo está atenta. E nós cremos no que a Bíblia diz. Nós não cremos que o Alcorão diz, o que Mohammed de Maomé diz, o que Buda diz. Nós não cremos em nada disso. O que os indianos dizem. Nós cremos no que o Espírito Santo revelou aos homens santos de Deus para escrever todas essas escrituras em 1600 anos e elas fazer diferença na nossa vida. Irmãos, nós precisamos é muito, certo? Da presença de Deus. O Espírito Santo veio à terra ensinar todas as coisas ligadas a Jesus Cristo. Os ofícios de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo, a glória de Cristo e o sacrifício de Cristo. O Espírito Santo, ele revela Jesus. Então, nós todos, hoje, nós fazemos o mesmo, precisamos fazer, né? Replicar essa verdade bíblica que Jesus nos ensinou aos apóstolos e hoje somos nós que replicamos, né? Todos os apóstolos que creram se deixaram ser guiados pelo Espírito Santo da verdade. Os discípulos, eles perderam a presença física de Jesus, Jesus físico andando com eles, mas eles ganharam a presença interna do Espírito Santo de Deus. Nós temos essa presença. Quem não tem, precisa. Quando você aceitou, o Espírito Santo já veio morar com você. Não tem como você aceitar Jesus e o Espírito Santo não vir junto. Mas você
você quer ser revestido pelo Espírito Santo, começa a direcionar a sua vida nesse sentido, na oração, na separação, na palavra, na comunhão com o Pai, na comunhão com os irmãos, na conversa com Jesus. Conversa com Ele as dúvidas, as suas dificuldades, as suas limitações, porque, queridos, hoje é o tempo que nós vivemos. O tempo dos apóstolos foi de perseguição, morte, ausência familiar, violências, mas eles romperam e eles venceram. E nós também vamos vencer, porque o Espírito Santo estava com eles, está conosco também, nos dando essa capacidade, porque nós humanamente não temos mesmo, nós não temos humanamente, mas o Espírito Santo nos dá esse poder. Dentro de nós, o Espírito Santo de Deus habita. Então, os seguidores de Jesus receberam o poder naquela época, e esse poder está disponível para você, para cada um de nós, certo? Porque quem convence, queridos, o homem, a cada um de nós, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Senhor, Ele quer mudar a mentalidade de muitos nesta hora, neste tempo que nós vivemos. Deixar de ser tão questionador, ficar humanizando tudo e ficar mais espiritual. É claro, ficar atento, buscar o discernimento em Deus, não deixar de vigiar, porque a Bíblia manda orar, mas primeiro ela manda vigiar. Vigia. Aliás, eu sempre falei, ultimamente eu tenho falado que em muitos momentos hoje nós não podemos nem orar mais com o olho fechado, em alguns lugares, tem que orar com o olho aberto, dependendo do lugar. Lembra? Esses dias aí, sequestraram uma criança dentro da igreja. Eu cheguei a falar com as irmãs que tem criança hoje, na hora da oração, você não sabe quem está visitando, quem não está. Se é uma pessoa que entra com má intenção dentro do templo, o templo está aberto para todos que cultuam ao Senhor. As mães hoje não tem nem sossego, nem para deixar uma criança por perto, porque, né? Eu vi um vídeo assim, até para orar, nós temos que estar vigilantes. Quem está na porta, quem está dentro, porque o inimigo, ele está agindo. Mas a igreja de Cristo tem que estar atenta. Por isso que o Senhor Jesus diz: vigiai e depois orai. Certo, irmão? E que Deus venha nos abençoar. Eu sei que o Espírito Santo muito tem a falar nos nossos corações. A conclusão da nossa lição diz que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante. E tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou, para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Então nós vamos crer que o Espírito Santo não é um vento, não. Ele se manifestou como um vento, como fogo, como uma pomba, mas ele é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus que foi para a glória e voltou, está habitando dentro de nós. Olha que presente glorioso nós temos. Nós temos que parar para pensar nisso, mas é muito sério. E com muito temor e tremor nós estudamos essa lição, porque o Espírito Santo é algo muito sério. As brincadeiras com as línguas, as brincadeiras, as piadas, os memes, essas coisas. Crente, para e pensa. O que nós estamos fazendo para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito? O que nós estamos fazendo para entristecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É a reflexão para nós nessa noite. Que Deus venha nos abençoar. Agradecemos a presença de todos os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Nossa escola bíblica é 8 horas da manhã, todo domingo, e todos estão convidados. Você que está nos visitando hoje é bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus venha nos abençoar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, eu te dou graça ao teu nome, Senhor, por essa oportunidade que possa nos deste. Estar aqui na tua casa é mais uma porção da tua palavra, Senhor. Acerca do teu Espírito Santo, Consolador, que vive e reina na nossa vida, Deus. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que desse ao teu povo, Deus. Aqueles que estão viajando, estão a trabalho, depois estar aqui, ó Deus, e possam também ser agraciados pelas tuas bênçãos, Deus. Ó Senhor, dá-nos um restante de semana abençoado, e vai da tua presença, Deus. Seja conosco agora e retorne para nossos lares, Deus. Estenda tuas mãos e guarda cada um, Senhor. Assim te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Temos suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, a
que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós agora, para todos sempre. Eu abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.